Ok, grande abraço estar com vocês novamente, Vilascast, né? O programa do professor João Vilas Boas, de entrevistas, e é uma novidade para mim entrevistar uma jovem de apenas 17 anos, que já é autora de um livro chamado Almas de Vidro, e que já passou por várias entrevistas nesse país. Muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Vamos lá, quais foram as empresas que já entrevistaram você, por onde você passou, devido a este livro que você escreveu muito jovem ainda? Eu tive a oportunidade, o maior case, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de aparecer tanto na IPTV Campinas, contando a minha história, para uma reportagem específica e especial, né, no caso, sobre saúde mental. Tive a oportunidade de contar a minha história, a forma como eu superei, contei um pouco também a questão do livro e logo em seguida tive a oportunidade de ter uma matéria aí publicada pelo G1. Muito bom, parabéns para você. Muito obrigada. Parabéns também à Rede Globo, parabéns à SPTV de Campinas, onde nós estávamos também por lá no ano de 2007, apresentando pela TV Cultura o programa Vitrine Empresarial. Então, a comunicação mudou, né? Sim. Hoje nós temos um grande veículo de comunicação, que é a internet, que é exatamente o caminho por onde iremos chegar ao nosso ouvinte, o nosso telespectador, sim, e que naturalmente esse tema vai fazer toda a diferença. Com certeza. É um tema muito sério, muito complicado de falar, mas nós vamos tentar, não é isso? Sim. E é um tema tão interessante que eu tenho 3 livros na minha frente, um escrito por um médico em 1947, outro escrito por você, agora praticamente há 2 anos atrás, outro escrito por mim há mais ou menos uns 20 anos atrás. Estes 2 falam de depressão, esse não fala. Por quê? Porque em 1947 não se sabia nem o que era isso, ok? Não havia nem a palavra praticamente o que era depressão. Aliás, depressão é usada pela geografia. Sim. Quando você entra em Minas Gerais, o estado de Minas Gerais é o único que usa a palavra corretamente. Depressão nos próximos 30 quilômetros, depressão nos próximos 20 km. Ou seja, o que é depressão? Buracos da pista. O mais incrível é que esses buracos que era para uma pessoa mais idosa, meia idade, 40 anos, hoje está pegando jovens, sim, de 8 anos de idade, 10 anos de idade, e aumentando em grande escala a questão, ok, da mutilação própria, do suicídio. Como fazer para chegar à mente desse jovem? Que eu acho que essa é a parte mais importante da nossa entrevista e é o cunho, o caminho que você encontrou para que as pessoas não se quebrem como vidro, que é exatamente o que a depressão faz, ok? Fala um pouquinho para nós essa, não mágica, mas experiência de vida, né? Com certeza. Sobre a questão da propagação, como você passar essa mensagem para o jovem. No meu caso, eu busquei tanto as redes sociais, então hoje meu foco é conscientizar os jovens sobre saúde mental, assim como também oferecer um conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal. E eu explorei tanto essa parte de mídia digital, aí eu fui para o físico, que é o livro, onde eu abordo, através de uma história, eu abordo sobre esses assuntos, assim como também as palestras. E eu sempre busquei encaixar isso de uma forma mais leve, uma forma mais leve possível. Porque, e claro, com ciência também. Até porque eu vejo muitas pessoas, muitos médicos, eles passando essa mensagem, mas de uma forma muito técnica. E muitas vezes, e claro, o papel deles está excelente de passar o que é a depressão, mas muitas vezes um jovem, ele não entende, ele não consegue identificar que ele também pode estar passando por isso. Então, por isso surgiu o livro, por isso surgiu a questão das palestras, de estar me comunicando diretamente com esse público e também a parte de redes sociais, onde eu faço esses conteúdos que são, sim, conteúdos tanto mais rápidos, tanto conteúdos mais aprofundados, mas onde esse jovem ele pode perceber que talvez algo não esteja legal com ele, que ele esteja passando por esse momento difícil. E então, eu tenho esse trabalho. E até contando a minha história, posso começar a contar aqui? Vamos deixar para daqui a pouquinho a sim, história? Sim, claro. Mas vamos tentar colocar em termos mais práticos, né? Sim. Na verdade, quando você fala de vidro, o vidro está ali. É como óculos, né? Eu posso enxergar mais ou menos sem óculos, mas posso enxergar melhor com óculos. Eu preciso, como você também, precisa de óculos. Mas se ele estiver embaçado, não enxergamos direito. Nós estamos num problema. Tem o óculos, tem a necessidade do óculos, tem, na realidade, alguma coisa que está embaçando, ok? Que pode ser fumaça,
que pode ser uma umidade, que pode ser uma sujeira mesmo, que eu tenho que descobrir onde é que está para eu poder limpar, tá? Então, a melhor forma de classificar, digamos assim, de um modo muito prático mesmo, a questão da depressão, é essa névoazinha, que faz com que, embora eu tenha as ferramentas, eu não enxergue bem. Sim. Entendeu? E eu começo a achar que eu estou ficando cego. Não, eu precisaria apenas de perceber que eu não tenho problema. Eu preciso apenas limpar. Exatamente. Ok? Mas essa limpeza, ela é interna, esse é o grande problema. Com certeza. Aqui é fácil, né? Sim. Eu pego, passo um algodão, né? E aí, naturalmente, daqui a pouco já está limpo. Agora, como é que eu vou limpar a alma, né? Então, na realidade, almas de vidro. Como é que você vai fazer com que essa alma não seja tão quebrável, né? Porque hoje está fácil. Sim. Um índice de suicídio extremo no mundo, ok? Alguns atribuem à pandemia, outros antes da pandemia, não importa o motivo, mais um motivo apenas. Mas quando você vai tocar no coração das pessoas, as pessoas primeiro têm que conhecer você para crer no que você vai falar. Exatamente. Por isso que eu pedi minutos para você. Agora eu quero que você conte a sua história, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, possa, neste programa, entender que é uma jovem de 17 anos, mas que tem uma baita de uma experiência de vida. E também já do que está escrevendo e do que escreveu, do que está falando, da depressão. Com certeza. Então vamos lá. Eu posso dizer que a minha história, tudo começou quando, aos 11 anos, eu comecei a perceber que eu não estava muito legal. No sentido, até indo uns anos antes, eu sempre fui uma pessoa com uma ansiedade muito extrema. Então, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui uma pessoa, por muito tempo, que me cobrei muito. E isso, aos poucos, foi virando uma bola de neve e depois começou, até mesmo quando eu entrei na adolescência, começou a surgir algumas inseguranças. E nessa fase de pré-adolescência, eu comecei a perceber que eu, diferente de muitos amigos meus, eu não tinha sonhos, eu não conseguia ter uma perspectiva de vida. Então, enquanto muitos falavam, por exemplo, eu vou fazer faculdade de medicina, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu não tinha essa percepção, eu não conseguia me encontrar. E muitas vezes, em uma amizade ou outra, eu acabava tendo essa questão de insegurança. E eu sinto que tudo isso, tanto a ansiedade, tanto essa questão de cobrança, tanto essa questão de... essa questão muito interna, né, da falta de autoconhecimento, me levou para a depressão. Então, quando eu estava entre os meus 11 e 12 anos, eu comecei a manifestar os sintomas da depressão. Então, pelo menos os meus sintomas foram desde insônia, e isso foi se acumulando até chegar num ponto onde, com 12 anos, nessa mesma faixa etária, eu não via mais propósito em estar aqui. Eu não via mais sentido. Chegou em um ponto de eu pensar em fazer uma carta, de eu pensar em formas de me despedir. E eu vivia a vida sempre pensando que eu não chegaria, por exemplo, hoje em dia com 17 anos. Então eu não tinha essa perspectiva de que eu estaria hoje em dia onde estou. Não só a questão do que eu estou fazendo, mas viva. De fato viva. Então eu não tinha essa perspectiva, né? Muitas pessoas perguntam, Ana, você sempre acreditou que você estaria como você está hoje com 17 anos? Falei assim, não, eu não tinha nem perspectiva de que eu estaria viva. Então... eu sempre, cada ano que passava, eu pensava, nossa, eu tô aqui mais um ano, eu não quero mais estar aqui. Então chegou nesse nível, de eu realmente pensar em tirar a minha própria vida. Então a minha depressão, ela foi tendo essa evolução, né, do nível, né, dessa doença. E eu pude sim ter apoio tanto da minha escola, então tudo começou com a minha escola, eles notificaram os meus pais de que eu estava me isolando, de que algo não estava legal comigo. E por coincidência, na mesma semana, eu também tive essa percepção. Eu comecei praticamente deu um choque em mim de realidade quando na minha escola teve uma peça de teatro que abordava sobre a depressão. E por mais que eu nasci, né, em uma geração, minha geração sempre falou mais sobre essas questões de saúde mental, naquele tempo, entre 2017, 2018 e 2019, as pessoas não falavam de forma tão aprofundada como hoje. Então, quando eu queria pesquisar, por exemplo, sobre depressão, eu não via jovens, eu não via pessoas um pouco mais novas falando sobre esse assunto. Eu sempre via médicos formados há tantos anos, psiquiatras, e falando de forma muito técnica. Então, teve na minha escola uma apresentação, uma peça de teatro,
E eu me identifiquei profundamente. Por coincidência ou não, a peça de teatro retratava uma escritora que estava tentando ter uma inspiração, mas ela estava sendo afetada ali pela depressão e pela ansiedade. E isso me tocou de uma forma assim profunda, porque foi a partir daí que me deu um estalar de dedos, eu comecei a perceber que alguma coisa está acontecendo comigo. Mas eu já estava há um tempo manifestando todos esses sintomas que eu comentei. E foi nessa mesma semana, e a escola já percebia, até alguns professores tentavam conversar comigo, percebiam que eu estava mudando a cada ano, né? Antes eu era uma pessoa muito extrovertida, eu estava ficando uma pessoa introvertida, uma pessoa com muita insegurança, uma pessoa que estava me isolando, né? E até mesmo tendo certas amizades que me levavam também para esses mesmos pensamentos negativos, pessoas que também estavam passando por esse momento. E foi a partir da notificação da escola com os meus pais, eles avisaram os meus pais me chamaram, né, para uma reunião e falaram, olha, eu acho que a Ana ela está passando por alguma coisa, pode ser uma depressão ou algum problema familiar. E desde então meus pais eles foram até a escola, eles conversaram com a diretora e foi aí a partir desse momento também que eles começaram a ver que realmente eu precisava de ajuda. Porque muitas vezes os nossos pais, eles não reconhecem que o seu filho está precisando de ajuda, ele não quer acreditar, porque é muito difícil você chegar para um pai e falar que o seu filho está com depressão. E até algo que eu comento muito nas minhas palestras, porque eu palestro para jovens. E eu sempre conscientizo essa questão de gratidão aos pais, essa questão de reverenciar os pais. E o que eu falo? Os nossos pais, eles não têm um manual de como podem lidar absolutamente com tudo que acontece com o seu filho. Então, os pais também estão em processo de evolução. Em 1947, nem tinha depressão. Exatamente. Como é que a gente quer agora, naturalmente, que o nosso pai entenda sobre esse tema que agora está chegando avassalador, agora o Conselho Regional de Medicina já amplia mais, agora a Organização Mundial da Saúde coloca como uma base da saúde mundial estar estudando a depressão, estar procurando vencer a depressão, ou seja, você está corretíssima. Como querer que o pai entenda uma coisa que talvez ele nem entendesse. Sim, exatamente. E se entendesse, não ia aceitar, porque ele ia se culpar, inclusive, será que não é por minha culpa? Onde é que eu estou errando? E aí, muitas vezes, os filhos nem falam aos pais, que é para não complicar mais ainda, porque já está complicado. Eles vivem no lar, eles veem como é que o pai e a mãe vivem, eles não querem nem contar, porque pode agravar. Sim. Não é isso? Primeiro, parabenizar os professores. Qual é o nome da sua escola que você estudava? Escola Integrada Educativa, de Sumaré. Ok. Em Sumaré? Sim. A todos os professores dela, parabéns. E outra, que sirva a todos nós, professores, que sou professor, que a gente perceba e fale aos pais. Porque as únicas pessoas que querem o seu bem, primeiro, são seus pais. Com certeza. Ok? Segundo, seus professores. Sim. Ok? Terceiro, o que vier. Porque se você tiver uma boa família, uma boa educação, você está apta para a vida. Ok? Então, parabéns às pessoas da tua escola. Bora lá. Vou jogar com você, que eu já percebi que eu estou diante de uma baita de uma palestrante, né? Então, vamos tentar apenas localizar o que você acabou de falar. Então, você não queria contar, não queria nem aliás, nem entendia, né? Eu não entendia e também eu não queria gerar essa preocupação. O que está acontecendo comigo, né? Porque sabe que eu sou diferente, né? Você não é diferente em momento algum. É a história do óculos, né? É a história de que você percebeu que havia uma coisinha ali, você procurou limpar, e desse limão, você fez uma limonada. Sim. Né? Interessante. Aos 17 anos, escritora, palestrante, e com um caminho totalmente diferenciado. Aí eu te perguntaria, né? Eu te perguntaram lá atrás, o que você quer ser quando crescer? Bom, eu hoje, como eu enxergo essa questão do meu futuro, eu pretendo sim seguir essa carreira de palestrante, pretendo sim escrever mais livros, tanto é que eu estou começando a escrever um novo livro. Legal. E eu quero seguir nessa área, sempre tocando em assuntos que poucas pessoas querem falar. Então, por exemplo, sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre amor próprio. Eu vejo que muitas pessoas reconhecem esses assuntos, e até mesmo dentro da saúde mental, por exemplo, estamos falando aqui sobre depressão, e tem até outros transtornos também. Eu vejo que muitas pessoas tentam sempre colocar isso embaixo do tapete, tentam... por ser muito mais fácil, como você disse. Então, eu pretendo seguir essa área, assim como também eu pretendo, sim, seguir a carreira aí acadêmica na área de psicologia, começar
de fato, eu estou no 3º ano do ensino médio esse ano, né? Então eu pretendo sim. Já está chegando a hora, né? Sim, está chegando a hora da chegando opção, a hora, né? com certeza. Ou nós vamos para a medicina, para a psiquiatria, ou nós vamos para a psicologia. Eu quero seguir essa área da psicologia porque é uma área que eu sempre eu fui apaixonada, de certa forma, de tentar reconhecer as pessoas, por exemplo. Sempre fui muito questionadora. Por que essa pessoa se comporta dessa forma? Então, desde cedo eu tive essa percepção. Então, quando eu comecei até mesmo depois dessa peça de teatro, comecei a pesquisar sobre o que eu estava sentindo. E então, foi citada depressão. Eu não tinha ouvido essa palavra. Então, eu comecei a pesquisar na internet. Eu comecei a ler até mesmo artigos e comecei a tentar entender sobre esse tema, mas pensando sim, pensando na tentativa de me entender, mas também de entender os outros, porque as pessoas agem como elas agem. Então, desde cedo eu tive esse contato, e então por isso eu tenho muito interesse em seguir nessa área. Então, temos aí uma futura psicóloga ou psiquiatra, né? Ou socióloga. O que você vai ser, naturalmente, virá. Sim. Assim como chegou até o 17, né? E não é normal, não é anormal achar que não chegaria aos 17. A maioria dos jovens pensa que não chegarão. Não é anormal pensar que dos 30 não passa, a maioria pensa também. Não é anormal pensar que nos 40 não chegarei, a maioria pensa. Não é anormal pensar, ou seja, por quê? Porque nós moramos num mundo onde as pessoas morrem. Sim. E a gente até para menosprezar o tema, a gente diz, vamos embora, de que chegar, chegou. Não é isso? Sim. E o que a gente menos acredita é que vai carregar esse corpo com muitos anos. E a média de vida hoje no nosso país, 82 anos para as mulheres e 76 anos para os homens. Média de vida. Agora imagina carregar um corpo que não quer levantar da cama. Exatamente. Imagina carregar um corpo basicamente ele está morto por dentro. Que não tem fome, ora, come em demasia, a ponto de quilos mortais, a série que nós temos na TV, porque a depressão é tanta que o único prazer da vida que sobrou foi comer. Exatamente. É interessante. Então, já que eu vou ter que carregar o meu corpo, essa responsabilidade eu passo a todos nós que estamos participando dessa entrevista e acima de tudo você que está nos assistindo, não se entregue. Esse é o segredo. Sim. E acredite, você vai viver. E acredite, você vai encontrar com você lá na frente. E esse é o problema. Quando eu sei que eu posso encontrar comigo, eu tenho responsabilidades. E a responsabilidade, então, me faz com que eu leia mais, eu ouça mais, eu busque o aprendizado, eu tenha o conhecimento que você buscou. Sim. Agora, ele está apto hoje, ok? A buscar o conhecimento jovem de hoje? Essa é uma pergunta. Você que convive muito com o jovem, ele está buscando esse conhecimento? Ou aparentemente também é um tema que é até irrelevante para a fase? Olha, eu consigo apresentar 2 cenários. Tanto eu vejo muitos jovens tendo mais conscientização sobre o tema, então entendendo mais sobre saúde mental. Por exemplo, eu vejo muitos jovens hoje, e por exemplo, na geração do meu pai não existia isso, muitos jovens tendo acesso à terapia. Então hoje, na minha sala de aula mesmo, é anormal quem não faz terapia. Interessante. Então eu vejo que os jovens... E na jovens... minha época era normal quem fazia. Sim. Tinha até um apelido 13, né? Procurou psiquiatra, procurou psicólogo, era 13, era doido, né? E hoje, naturalmente, já quebrou esse paradigma. Eu vejo que essa questão muito de bom. buscar ajuda nesse sentido, até mesmo não falando sobre... Estamos tratando sobre depressão, mas, por exemplo, seja na tentativa de se autoconhecer, seja uma pessoa que tem uma ansiedade... que está afetando a vida dela. Imperativa. Sim, que é exatamente, natural. TDAH. E então eu vejo que as pessoas elas já estão nesse caminho de tendo esse acesso à terapia. Mas também tem um outro cenário que muitas vezes o jovem ele só se prende a informações que estão na internet, informações por pessoas que muitas vezes não estão avalizadas. Exatamente. E é uma cultura de pires, né? Sim. Eu tenho muito conhecimento de nada. Exatamente. Eu não tenho profundidade, ele só pega a primeira linha. Sim. Já tem domínio do assunto. Muitas vezes eles lêem apenas o começo da matéria. Ele lê apenas o título. Exatamente. E ele já tem conhecimento. E vídeos, assim, rasos no TikTok e outras plataformas, até porque você teve até muitos profissionais que estavam criticando a forma como muitas pessoas querem dar diagnósticos para tudo também. Tudo tem cura, né? Exatamente. Então... Desde que faça um curso comigo. Sim. Se inscreva. Clique no abaixo, no azul aí onde estiver aparecendo. Compre o meu curso que você estará com a solução em suas mãos, né? Com certeza. E eu vi muitos psicólogos, muitos médicos, psiquiatras tratando desse assunto. Porque teve ano passado,
teve um dos assuntos em alta, era um teste que praticamente diagnosticava você com uma depressão. Era um teste que foi feito por qualquer pessoa. E várias pessoas em redes sociais jovens mostrando os resultados dos testes e falando, olha, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho estresse pós-traumático, e gravando vídeos mostrando o diagnóstico. Então teve muito... eu vejo que tem tanto essa questão de jovens começando a se conscientizar, mas também a gente precisa tomar cuidado com quem estamos escutando. Né? Com Exatamente. Eu li para você antes da entrevista iniciar, e é interessante que a gente lê isso aqui, né? Eu recebi esse texto há muitos anos atrás, mas interessante que nós precisamos entender que o ser humano não se entende. Exatamente. Nós precisamos entender, por isso que lá atrás os grandes diziam, homem, conhece a ti mesmo. É isso? Agora, como é que eu vou conhecer se ninguém me ensina? E muitas vezes o grande professor são meus pais. Mas eles estão correndo tanto atrás do arco-íris, correndo tanto atrás do trabalho, de pagar as contas, de manter o casamento, aquela loucura toda, que eles não percebem que isso está sendo passado de geração em geração. Como quebrar esse paradigma, onde naturalmente eu consigo ter um pouco mais de tempo, onde não se há tempo mais. Porque hoje é o celular. Exatamente. Então eu estou em casa, no sofá, no celular. Meu pai está no quarto, no celular. Minha mãe está cozinhando, o celular ligado. Eu estava cursando o TikTok ali. Tal. Resultado, todo mundo, ok? Cada um com o seu próprio interesse. Sim. Naquilo que ele tem interesse. E o que mora ao lado, ok? Se sentindo, muitas vezes, menosprezado. Sim. Desamparado. E é a sua geração. Que já pegou a minha. Que mesmo com 64, eu estou igualzinho. Ok? Ou seja, o celular me toma. Eu não uso Instagram, eu não uso Face, eu não entro na internet para quase nada, a não sei para pesquisar alguma coisa, mas eu tenho quase 7 mil contatos no meu WhatsApp. E são pessoas que me conhecem pessoalmente, falam comigo, precisam. Ou seja, como nesse mundo, né, digital, você que é mais jovem, que já nasceu nesse mundo e domina demais esse mundo, como é que você vai fazer, o seu pessoal vai fazer para se relacionar com os seus familiares? Essa é uma pergunta que eu queria que você passasse aos pais, especialmente, que estão nos assistindo, para que dessa forma eles tenham um pouco de paciência. Sim. Porque eles nasceram em tempos que não tinha internet, não existia internet. Com certeza. Você falou para mim que seu pai tem 44 anos. Se tirarmos 43. 43, se tirarmos para trás 25... para tentar acessar a internet tinha esse barulhinho incomodativo antes, tá? E como é que vai fazer quando você já nasceu? E muitas vezes os próprios pais te deram na sua mão com 2, 3 anos para você ficar quieta, ok? Pelo menos não fazer tanta arte ou não se machucar, e colocava Peppa para você assistir, ok? E eu criei naturalmente vendo celular o tempo todo. Sim. E eu não sabia, nem meus pais, que aquilo ali estaria afetando o meu próprio cérebro em desenvolvimento. Esse é um outro problema seríssimo. Sim. Seríssimo. Por quê? Porque ainda está formando a calota craniana, quando na realidade eu já estou recebendo reações, radiações que não poderia estar recebendo. Com certeza. Mas essa é a cultura de Pires. O celular faz bem para todo mundo. Ok? Sim. Será? A informação vem para todo mundo? Será que é melhor? É o que nós estamos falando. Mas vamos na pergunta. Como é que faz, então, para conviver numa geração e não se absorver tanto por essa influência chamada o celular? Bom, estamos vivendo em uma como já dizia Bauman, é uma modernidade líquida. Então, em tempos superficiais, muitas vezes acreditamos que, por estarmos em contato com a tecnologia, estamos mais informados, estamos mais... as pessoas cada vez mais estão mais... Conscientes do que tem que ser feito. Exatamente. Só que muitas vezes... Só não faço porque eu não quero, mas eu estou consciente. Só que muitas vezes, como comentamos anteriormente, muitas vezes é o contrário. Muitas pessoas estão acessando várias informações ao mesmo tempo, informações que muitas vezes nem são a base de ciência, nem são reais, né? Muitas pessoas lendo até mesmo o título das matérias porque é mais chamativo. Então eu vejo que cada vez mais estamos indo para uma sociedade também que está aos poucos, por exemplo, essa pessoa, esse influenciador me disse isso, aí outra pessoa, mas quem é agora o próprio nome que deram para estes, né? Influenciador. Exatamente. Quer dizer, ele cria o que ele acredita que é verdade para ele, e
acha muitos seguidores até para serem influenciados por ele. Com certeza. Interessante como mudou a coisa, né? Sim. E na verdade o grande influenciador que deveria ser os nossos pais, Exatamente. eles muitas vezes são deixados de lado. Sim. E que são de fato os influenciadores únicos que querem o nosso bem. Os nossos professores que querem o nosso bem. Sim. Bora lá. E muitas vezes eles, como você mesmo disse, os nossos pais, professores, são deixados por pessoas, Não, por eles não têm conhecimento. Eles não têm o conhecimento. Exatamente. Né? Eles não Então, eu vejo, como eu disse, tanto jovem, independente da faixa etária, que esteja tendo acesso à informação, até mesmo pesquisando sobre a doença, sobre essa questão de saúde mental, sempre pesquisar muito bem antes quem é a pessoa que está dizendo isso. Porque muitas vezes é uma pessoa que não tem conhecimento. Que não tem conhecimento e que está só querendo... Ele já foi na mesma fonte, a própria internet. Exatamente. Ou seja, é um sem conhecimento ensinando o outro. Sim. Vamos falar de conhecimento na área da saúde mental? O melhor, Gilberto Cury. Sim. Ok, Gilberto Cury. Será que é Gilberto Cury ou Augusto Cury? Eu não sei nem o nome dele mais, porque tem tanta informação que eu já não sei se é Gilberto, se é Augusto, eu sei que é Cury. Mas o Augusto Cury fala do pensamento acelerado. Exatamente. Onde tanta informação que nós recebemos, nós não estamos mais conseguindo conviver com esse pensamento que se tornou acelerado. Exatamente. E isso é uma porta muito grande para a depressão, isso é uma porta muito grande para a ansiedade, isso é uma porta muito bem aberta. Então, o que eu tenho que procurar fazer? Até a informação ela tem que ser comedida. Exatamente. Até a informação ela tem que ser questionada. Sim. Ok? Então eu tenho que buscar em várias fontes. Eu não posso ser o que o meu influenciador me influencia. Exatamente. Ok? Porque muitas vezes ele é influenciado pelo patrocinador dele. Sim, ele vende um produto. Ele quer vender produto. Eu fico impressionado. Minha neta tem a sua idade, 17 anos. Ela liga lá e fica assistindo. Eu falo, mas peraí, você está assistindo isso para quê? Porque ela só está vendendo desde a hora que eu entrei aqui. Mas ela está vendendo tão subliminar que parece que é cultura. É interessante. Eu estou contando aqui no shampoo, que eu não uso não, tá? Mas eu estou achando que ele é muito bom, ele é perfeito para você que tem um cabelo ondulado, ele é perfeito para você que tem uns cachos. Mas eu não uso. Mas eu acho que você deveria até usar para ver se gosta, medir se você gosta. Se gostar, eu vou procurar o produtor, o fabricante, para ele patrocinar o meu programa. A pessoa joga pelos dois lados. Exatamente. Impressionante. Ela joga pelo lado da mente de quem está assistindo, ela joga pelo lado de quem produz o produto, ela se intermedia por si só. Sim. E eu perguntei para minha neta, mas onde vai isso? Aí ela falou, isso é só o primeiro, o senhor quer ver mais? Aí ela começou a me mostrar. Eu falei, nossa, aí eu entendi o que é líquido. Aí eu pude entender o que grandes filósofos, psicólogos estão falando sobre uma geração líquida. Superficial. Extremamente. E isso só gera, como eu disse, muitas vezes achamos que estamos extremamente informados, mas muitas vezes estamos mais desinformados ainda. Com certeza, e o vazio aumentando. Sim. E o vazio aumentando. E essa questão de querer, muitas pessoas, até falando sobre essa questão do celular, muitas pessoas só estão passando horas nas redes sociais porque estão passando, porque tem uma carência dentro deles, um vazio? E querem preencher isso com dopamina, querem preencher isso de alguma forma, e de uma forma que não é produtiva, que só está dando dinheiro para outras pessoas. E essa questão familiar, eu vejo que, em primeiro lugar, os pais, e eu reconheço isso na minha família, os pais sempre devem ser o exemplo. Então, por exemplo, eu sempre vi os meus pais, ao invés de passar muito tempo no celular, eles lendo livros. Então, eu sempre tive muito esse contato com a própria influência do ambiente. Porque, assim, o ambiente que você está transforma, seja um ambiente de amigos, seja um ambiente de trabalho, as pessoas com quem você está trabalhando, seus familiares. Então, eu tive esse privilégio de ter uma família onde, ao invés de perder muito tempo com videogame, perder tanto tempo com o celular, por mais que sim, a gente usa normal, mas eu vi mais os meus pais lendo, meus pais me incentivando a estudar, me incentivando a buscar... E sem precisar falar uma palavra, né? Exatamente. Pelo quê? Exemplo. Pelo exemplo. Então, eu já sempre tive essa abertura com eles. Então, sempre vi... sempre tivemos uma família unida e eu sempre tive essa abertura também para poder questionar ideias, para podermos assistir uma palestra, o que muitas vezes fazemos, assistir palestras juntos. Mas precisamos parar um pouquinho para irmos aos nossos apoiadores, ok? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. Sim. Legal.